Continuando aqui a parte final, né? Impressionante a cegueira espiritual, né? Das pessoas que estão nas igrejas porta-largas e nas seitas. Eles dizem que não é pecado fazer teologia, os pastores aí, esses famosos, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles não conseguem ter uma vida de oração, né? De estudo da palavra assim, da forma não teológica, mas de uma forma natural, assim, para Deus falar com ele, através do Espírito Santo, para Deus direcionar eles. Não, eles querem que Deus direcione eles, mas com complemento da teologia, porque só através da oração, de estudo da palavra, para eles não é suficiente. Então, os falsos profetas, né, os igrejas de porta-largas cheias, eles têm isso. Não vou dizer todos, mas a maioria delas. E para eles, as pessoas podem torcer para clube de futebol, se envolver com esporte, com política. As pessoas podem, algumas delas apoiam as pessoas jogar jogos de azar, essas coisas, porque essas pessoas ganhar, aí eles vão ganhar um dízimo alto, entendeu? Aí o líder daquela seita, daquela congregação porta-larga vai se beneficiar, entendeu? E eles dizem, muitos deles, não todos, dizem que pode fazer tatuagem sim, que não é pecado. Eu vi até o Silas Malafaia dizendo um dia que ele não via respaldo bíblico dizer que tatuagem é pecado, que dependia como o tipo de tatuagem, né? Então assim, se fosse uma tatuagem, digamos, que por que ele falou sobre Deus, sobre uma coisa assim que não fosse indecente, não tinha problema, mas se fosse algo contrário disso, teria, né? Porque ele falou, deu para entender isso. Ele se esqueceu de Levítico 19:28, que fala que a gente não deve fazer marca no corpo. E ele disse também, como outros, que o chip não é a marca da besta, sendo que o próprio que fez diz que é. Então eles defendem o errado e o certo eles dizem que é errado. As versões de valores. Ai daquele que diz bem mal e mal bem. Está escrito na palavra, né? Eles são cães gulosos, eles são pastores que capacitam a si mesmo, né? Então, o que acontece? Eles não conseguem ver pecado, a pessoa ter ali sua Smart TV em casa, sua televisão, seu envolvimento com política, com esporte, jogando jogo de azar. A pessoa pode ir na praia ali, que não é pecado, o evangélico, né? A pessoa pode ir na academia também, que não é pecado. A mulher ali, o homem pode correr ali, mulher só de short, o homem também, que não é pecado, isso não tem nada a ver, isso é com o coração. Então eles tão cegos espiritualmente, o Deus desse século cegou eles, e eles ficam presos na letra, né? Eles ficam presos naquilo que eles aprenderam no curso de teologia deles. E os que o fizeram, e os que não fizeram, muitos, por uma parte, com ignorância em relação ao conhecimento, o outro sabe mesmo que é errado, mas eles fazem do jeito errado, porque do jeito errado vão dar lucro, né? As igrejas vão estar cheias, eles vão se enriquecer, vão comprar fazendas, jatos, mansões, que no Edir Macedo tem lá uma mansão em Miami lá, né? Em outros lugares aí muito rico, milionário. O Valdemiro também não fica para trás. Edir Macedo também, Edir Macedo, Valdemiro, Estevão Hernandes, R.R. Soares, Agenor Duque, Caio Fábio, esse pessoal aí, eles não ensinam a verdade pro povo, eles ensinam meias verdades, entendeu? Entre outros, Silas Malafaia, né? Eles ensinam a palavra de forma parcial e não integral. Eles passam a mão na cabeça das pessoas, não pregam contra o segundo casamento. Que, por exemplo, se uma pessoa se separar e se divorciar, ela pode casar a segunda vez. E assim sucessivamente. Para eles não é pecado, isso não tem nada a ver, né? Para eles, as pessoas podem se divorciar se não estiver dando certo e casar de novo. As pessoas podem evitar filho, que não tem nada a ver para eles. Então o diabo cegou eles, todos eles, e todos que estão na igreja porta larga e cheia estão cegos espiritualmente, não conseguem ver que estão cegos. Para eles estão certos. E muitas das vezes, quando uma pessoa que congrega em igreja de doutrina vai falar contra o pecado que estão fazendo, eles acham ruim. Diz que as pessoas estão se levantando contra o ungido de Deus. O ungido de Deus é esse, entre aspas, que defende coisas que a palavra não defende. Entendeu? Então, eu vejo uma cegueira espiritual muito grande na maioria das pessoas que se dizem ser de Deus no Brasil e no mundo.
E eu vejo pouquíssimas igrejas ensinando o caminho certo, a porta estreita, né? E fala em Mateus 7, né? Versículo 13 e 14 fala sobre a porta estreita e a porta larga. Então, a Igreja Arca de Deus nos últimos dias, a Igreja Aliança Renovada, a Igreja de Cristo Palavra Revelada, a Igreja de Santidade e Arrependimento, né? Igreja Ministerial Deus é Bom. Essas são igrejas as quais eu conheço, que sou inscrito nos canais deles no YouTube, que ensina a verdade, essa doutrina, né? E sempre tem em mente uma coisa, mesmo na igreja que ensina essa doutrina, vocês têm que ter em mente isso. Examinar e tudo retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A Bíblia fala que a gente tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver, e não parte da nossa vida. Então, 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para nessas igrejas tradicionais, históricas, muitos deles têm que ter teologia para ser pastor, bispo, apóstolo, etc. E eles ficam muito presos na letra e esquecem que o Espírito que vivifica. Então eu vejo que as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, porque elas estão ocupando seus tempos em coisas fúteis. Exemplo, videogame, evangélico, jogando videogame, evangélico assistindo televisão, matando a vida espiritual deles, vendo Smart TV, se envolvido com política, com esporte, muitos deles com ocultismo, jogo de azar, né? Muitos deles indo na praia e na academia, sendo pé de tropeço, sendo objeto de cobiça, escandalizando. A Bíblia fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele que qual vem. Então, eu vejo o evangelho no mundo, em torno de 80% a 90%, corrompido. Eles servindo a Deus e servindo o diabo. Então, eles se prostituem com o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que não podeis servir a Deus e a Mamon. A pessoa não pode servir a Deus e ao dinheiro. A pessoa não pode servir a Deus e o diabo. Ou ela serve o diabo ou ela serve a Deus. Então os evangélicos eles querem servir a Deus, mas servindo um pouco o diabo também. E diz que ama a Deus. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda seus mandamentos. Mas infelizmente a maioria das pessoas que se dizem ser de Deus não guarda os mandamentos de Deus. Guarda eles parcialmente, não de forma integral. E não se esforçam para guardar. E eu vejo que eles estão perecendo por falta de conhecimento, uma parte das pessoas que congregam essas igrejas, e outros estão lá por saber da verdade, mas está lá porque não quer negar a si mesmo. Cristo falou que aquele que queria seguir ele tinha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade de fazer isso. Aliás, tem a capacidade, mas não querem fazer. Nós temos um livre-arbítrio de fazer ou de não fazer muitas coisas. A maioria das coisas, exceção da morte, que ninguém pode detê-la, né? Só Deus, e a pessoa morre no tempo certo, se ela fazer a vontade de Deus. Se ela fazer coisa errada, ela pode morrer antes do tempo. Os dias dela podem ser abreviados. Então, eu vejo que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, que nem fala em Oséias 4:6. Em Malaquias 3:18 fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas eu vejo que a maioria dos evangélicos não tem diferença deles para os ímpios. Eles frequentam muitos lugares que os ímpios vai, fazem muitas coisas que os ímpios vai. Exemplo, as mulheres pintam o cabelo, cortam, isso é pecado. 1 Coríntios 11 fala isso. Então, homens com cabelo comprido, a não ser aqueles nazireu que fez propósito com Deus, é ele Deus, no caso, exceto esses, está em pecado. Então, as mulheres podem usar vaidade, os homens podem, isso não tem nada a ver, eles dizem que Deus só quer o coração. Então, assim, eu vejo que o evangelho está corrompido na maior parte dele, tem em torno de 10 a 20% que ainda não se corrompeu. Eu tenho que manter na oração, no jejum, na vigilância, estudo a palavra, para não se corromper e não ser condenado no inferno e posteriormente no lago de fogo, junto com o diabo e todos aqueles que fez a vontade dele. Então, as pessoas evitar o inferno e o lago de fogo, elas têm que ser santas em toda a sua maneira de viver. E elas têm que procurar congregações que ensinam a palavra de forma integral e não parcial, porque eu era da Igreja Apostólica Romana, da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Mundial do Poder de Deus e do Caminho da Graça. Nesses lugares, o menos ruim foi o Caminho da Graça, mas os demais, só o sangue do Cordeiro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Estamos numa igreja hoje que ensina essa doutrina. Então, eu estou me esforçando. Então, todos os homens e mulheres têm que se esforçar para entrar no reino dos céus. Tem que negar a si mesmo, a cada dia.
Porque se a pessoa não negar a si mesma, se ela fazer a vontade dela e do mundo, do diabo, lago de fogo, meu amigo, não tem conversa. Você pode ir para a igreja todos os dias, orar de 12 horas por dia, mas se você não guardar a doutrina do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, o inferno te aguarda. Isso é para todos. Pode ser o presidente da república, o papa, o apóstolo, seja ele qual for. Se ele não viver a palavra de forma que deve ser vivida, no céu não vai entrar, porque nada que contamine aquele lugar poderá entrar lá. Então, para eu e vocês entrar lá, nós temos que ter em mente que nós temos que negar a nós mesmos, seguir a Cristo diariamente e ter uma vida de oração, de vigilante, de estudo da palavra, de louvores, e evangelizar nas redes sociais, como quando não tiver podendo evangelizar nas ruas, né? E além disso, comprar e pagar, né? Pegar emprestado e devolver, que muitos evangélicos compram e não pagam, passam os outros para trás, pega algo emprestado e não devolve, se envolve com más amizade, pessoas que não querem nada com Deus, só querem viver amando o mundo, as coisas do mundo. Então as pessoas, muitos evangélicos estão perecendo por más companhias. Então os evangélicos, servos de Deus, ele tem que ter amizades sadias, amizades que vai ajudar ele a crescer espiritualmente, não fazer ele declinar espiritualmente. Então as pessoas têm que ter em mente isso, que Deus ele se preocupa com o modo de viver do homem e da mulher. Não é de qualquer maneira que Deus quer que o homem e a mulher viva. Deus quer que o homem e a mulher viva sejam justos, e sejam íntegros, e sejam honestos, sejam humildes, perdoa as pessoas que fez algo de ruim com eles, e siga o exemplo de Cristo, né? E Cristo ele não supôs-se ser igual a Deus, mas ele foi servo, ele humilhou a si mesmo, por isso que ele venceu, cumpriu o propósito dele, e Deus o exaltou. Porque os humilhados, Deus o exalta, e os exaltados, Deus abaixa, entendeu? Então temos que entender que Deus ele está preocupado com o meu estilo de vida e com o seu estilo de vida. Então o meu estilo de vida e o seu estilo de vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, no céu não entrará de maneira alguma. Então, para todos os homens e as mulheres refletir que Deus ele se preocupa sim com suas vestes, homem e mulher. Se preocupa nos lugares que você frequenta e se preocupa com aquilo que você vê. Então, se os seus olhos forem bons, teu corpo terá luminoso. Se os seus olhos forem maus, teu corpo terá em trevas. Então, tem que entender isto. Vocês entenderam? Que nós podemos vencer o mundo. Basta nós amar a Deus acima de todas as coisas, próximo a nós mesmos, e seguir as instruções do Manual da Vida, a Bíblia Sagrada. Eu creio que todos entenderam, tá? Assistam a parte 1 para vocês entenderem. Essa aqui é a parte final. Ficam todos na paz. Agradeço a atenção.